Vamos aí, turma, com mais um simulado do Detran para você que está se preparando para a prova teórica, beleza? Vale a pena você assistir esse vídeo até o final, pois sempre ao decorrer dos nossos simulados, a gente sempre está passando alguma dica e orientações a respeito das questões da prova teórica do Detran, beleza? Então, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e bora aí para as nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente avaliando-se: letra A, estado, tipo e regulagem; letra B, tamanho, funcionamento e regulagem; letra C, estado, vidros e regulagem; e a letra D, alinhamento e regulagem. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem, alguns segundos aí para vocês analisarem. Vejamos aí então, pessoal, os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se o alinhamento e regulagem. Então, a resposta certa aí é a letra D de dado, beleza? Questão de número 2 são meios para evitar a poluição ao dirigir. Letra A, fazer as trocas constantes de marchas em qualquer rotação. Letra B, deixar o afogador ligado e manter uma velocidade constante. Letra C, deixar sempre o motor funcionando. E letra D, observar a vida útil dos componentes importantes no controle da poluição, como filtro de ar e óleo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem bem. E vamos lá então, são meios para evitar a poluição ao dirigir. Resposta certa é a letra D de dado, turma. Observar a vida útil dos componentes importantes no controle da poluição, como filtro de ar e óleo, beleza? E lembre-se, pessoal, cuidado com a palavrinha qualquer e com a palavrinha sempre, onde na maioria das vezes apareceu entre as alternativas, vocês irão considerar como armadilha, beleza? Vamos lá, seguindo então a nossa próxima questão. Questão de número 3, para se evitar a hidroplanagem, você deve: letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B, procurar dirigir veículos do ano. Letra C, dirigir a 80 km por hora. E letra D, dirigir acima de 100 km por hora. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vejamos aí, para se evitar a hidroplanagem, você deve o quê? Em dia de chuva, reduzir a velocidade, beleza? Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos lá agora à questão de número 4. Um condutor trafegando em um automóvel por rodovia de pista dupla não sinalizada não poderá ter sua velocidade mínima inferior a: letra A, 75 km por hora. Letra B, 60 km por hora. Letra C, 55 km por hora. E letra D, 65 km por hora. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, pessoal. Um condutor trafegando em um automóvel, olha a palavra-chave da questão, automóvel, por rodovia de pista dupla, segunda palavra-chave da questão, não sinalizada, não poderá ter sua velocidade mínima, mais uma palavra-chave da questão, inferior a. Resposta certa é a letra
C de casa, pessoal, é de 55 km por hora. Lembre-se que a velocidade máxima é de 110 km por hora para as rodovias de pista dupla em relação aos automóveis, beleza? Então, se a máxima é 110, a mínima será de 55 km por hora. Lembrando a vocês que as rodovias de pista simples, a velocidade máxima será de 100 km por hora e automaticamente a velocidade mínima será aí de 50 km por hora, beleza? E isso reforçando para os automóveis, motocicletas, caminhonetes e caminhonetas. E para os demais veículos, independente se é em pista simples ou dupla, a velocidade máxima será de 90 km por hora, beleza? Vamos lá seguindo então a nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa pergunta de número 5. Pela sequência, identifique as sinalizações ao lado. Observem, pessoal, as duas placas aí de sinalização, a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A. A primeira placa está dizendo que se refere a peso máximo permitido por eixo e a segunda placa via lateral à direita. Letra B. Primeira placa, altura máxima permitida e a segunda, entrocamento oblíquo à direita. Letra C. A primeira placa, peso bruto total máximo permitido e a segunda placa, via lateral à direita. Letra D. Diz que a primeira placa é largura máxima permitida e a segunda, via lateral à esquerda. Qual será a resposta correta da nossa questão? Alguns segundos para vocês observarem, prestem bastante atenção. E vejamos aí então, pessoal, pela sequência, a identificação correta das placas é a primeira placa, peso bruto total máximo permitido, ok? E a segunda placa, via lateral à direita. Então, resposta certa aí, quem escolheu a letra C de casa, meus parabéns. Vamos lá seguindo então a nossa próxima pergunta. Vejamos agora a nossa questão de número 6. Um cabo de eletricidade se rompeu e está sobre um veículo que bateu em um poste. Assinale o procedimento adequado com relação às pessoas que se encontram dentro do veículo. Letra A. Só sair do interior de veículo se não estiver chovendo no local. Letra B. Sair imediatamente do veículo. Letra C. Permanecer no interior do veículo e fechar as portas e janelas do veículo. E letra D. Permanecer no interior do veículo. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, pessoal. Um cabo de eletricidade se rompeu e está sobre o veículo que bateu em um poste. Assinale o procedimento adequado com relação às pessoas que se encontram dentro do veículo. Resposta certa é a letra D de dado. Permanecer no interior do veículo, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Pessoal, prestem bastante atenção quando aparece a palavra só ou a palavra somente e também tem a palavra imediatamente, onde 90% das vezes que elas aparecem entre as alternativas, vocês irão considerar como armadilha a alternativa, beleza? Sendo assim, então, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora, a questão de número 7. O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que é o tacógrafo, é equipamento obrigatório. Letra A, para todos os veículos de carga. Letra B, para os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares.
Letra C, todos os tipos de veículos de transporte de passageiros. E letra D, os veículos de transporte e condução de escolares, caso possuam mais de 20 lugares. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem, prestem bastante atenção. E vamos lá, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo é equipamento obrigatório para os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, quem escolheu a letra B de bola e como correta, acertou a questão, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 8, a autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo, letra A, do Detran, letra B, do município, letra C, do CETRAN e a letra D, do DENATRAN. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo do município, beleza? Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Vejamos a nossa questão de número 9. Todo condutor, antes de mudar de direção, deverá: letra A, dar um toque rápido na buzina. Letra B, piscar os faróis. Letra C, levar um veículo para a direita da via. E letra D, ligar os dispositivos indicadores de direção. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos então aí se vocês acertaram. Todo condutor, antes de mudar de direção, deverá o quê? Ligar os dispositivos indicadores de direção, beleza? Então, resposta certa, quem escolheu a letra D e como correta, meus parabéns, beleza? E uma dicasinha básica aí que eu deixo para vocês: cuidado quando aparece alternativas dizendo para dar toques na buzina. Lembre-se, pessoal, que tem que ser em toques breves, nunca prolongados e muito menos sucessivos, beleza? Então, se caiu lá na sua prova toques prolongados e sucessivos, vocês irão considerar como armadilha. E um outro ponto que é bom vocês ficarem ligados é quando a alternativa diz que é para piscar o farol. Vocês também irão desconsiderar essa alternativa, beleza? Vamos lá, seguindo então a nossa próxima questão. Agora a questão de número 10, para frear o veículo com segurança é necessário: letra A, manter distância segura em relação aos demais veículos e freios em bom estado. Letra B, acionar primeiro o pedal de embreagem. Letra C, travar as rodas do veículo. E letra D, acionar simultaneamente o pedal de freio e o freio de mão. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá então. Para frear o veículo com segurança é necessário que manter distância segura em relação aos demais veículos e freios em bom estado. Então, a resposta certa aí é a letra A, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Vamos agora à nossa questão de número 11. O condutor, para dirigir com segurança, deve: letra A, trocar os pneus a cada 3 meses. Letra B, usar óculos escuros para evitar ofuscamento. Letra C, estar atento a tudo o que acontece no trânsito. E letra D, fazer revisão mensal do veículo. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção.
E vamos lá então, o condutor para dirigir com segurança deve o quê? Estar atento a tudo que acontece no trânsito. Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 12. Na condução de motocicletas e similares, o uso de capacete de segurança é: letra A, obrigatório para condutores e passageiros. Letra B, obrigatório apenas para passageiros. Letra C, facultativo para condutores. E letra D, obrigatório apenas para condutores. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, voltando à nossa questão. Na condução de motocicletas e similares, o uso de capacete de segurança é obrigatório para condutores e passageiros, beleza? Então, a resposta certa aí é a letra A. Só lembrando a vocês, dica de prova, cuidado quando aparece a palavrinha apenas. Lembre-se que 90% das vezes que aparece essa palavrinha, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 13, em relação ao transporte de crianças. É correto afirmar que crianças, letra A, até 10 anos de idade só podem viajar no banco de trás. Letra B, menores de 10 anos de idade só podem viajar no banco de trás se estiverem ao lado de um adulto. Letra C, de até 2 anos de idade podem viajar no banco da frente, desde que no colo da mãe, sendo que ambas devem usar o mesmo cinto. E letra D, com altura inferior a 1 metro, devem viajar no banco traseiro. E aí, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção entre as alternativas. Observem bem. E vejamos aí, em relação ao transporte de crianças, é correto afirmar que crianças até 10 anos de idade só podem viajar no banco de trás, beleza? Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá, seguindo então a nossa próxima questão. Questão de número 14. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual a atitude seguir? Letra A, deixar acontecer. Letra B, mudar de direção sem sinalizar. Letra C, acionar o freio de mão. E letra D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vamos lá conferindo aí se vocês acertaram. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual a atitude seguir? Resposta certa é a letra D de dado. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo, beleza? Vamos lá, seguindo então a nossa próxima questão. Questão de número 15. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que, letra A, vier pela direita, letra B, vier pela esquerda, letra C, já estiver circulando pela rotatória, e letra D, vier da via mais movimentada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam bem a questão e as alternativas. E vamos lá, turma. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura.
Assim, em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando pela rotatória. Beleza? Guardem e memorizem isso aí. Então, quem escolheu a letra C de casa como correta, acertou a questão. Vamos lá seguindo então a nossa próxima questão. Vejamos o que diz a questão de número 16. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, o motorista lesou sua mão com uma ferramenta, ocasionando sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá, letra A, comprimir o ferimento com gases ou pano limpo. Letra B, fazer um torniquete no pulso. Letra C, passar um antisséptico e proteger o local com pano umedecido em água. E a letra D, aplicar compressas quentes. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. Vejamos então aí se vocês acertaram. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, o motorista lesou sua mão com uma ferramenta, ocasionando sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros, para estancar o sangramento, ele deverá o quê? Comprimir o ferimento com gases ou pano limpo, beleza? Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Vejamos agora o que diz a nossa questão de número 17. Quando uma situação de risco não é percebida ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, letra A, diminuem as possibilidades de prejuízos a terceiros. Letra B, aumentam as chances de acontecer um acidente. Letra C, aumentam as possibilidades de evitar sangramentos às pessoas. E letra D, diminuem as chances de acontecer um acidente. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Mais alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, quando uma situação de risco não é percebida ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, acontece o que, pessoal? Aumentam as chances de acontecer um acidente. Então, resposta certa aí é a letra B de bola, beleza? Vamos lá à nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa questão de número 18. No veículo automotor a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente, letra A, pela ignição e iluminação. Letra B, pela iluminação e acessórios. Letra C, pela partida e acessórios. E letra D, alimentação e partida. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, no veículo automotor a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos aí o que diz a questão de número 19. É uma infração gravíssima. Letra A, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Letra B, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Letra C, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. E letra D, ultrapassar pelo acostamento e cruzamentos.
qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem. E vejamos aí, turma, é uma infração gravíssima. A única alternativa correta aí é a letra D de dado. Ultrapassar pelo acostamento e cruzamentos, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 20 diz o seguinte: um motoqueiro apresenta um ferimento na região do peito após sofrer uma queda acidental de sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é: letra A, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo, utilizando, se possível, luvas de proteção. Letra B, avaliar danos movimentando seus braços e pernas. Letra C, retirar o capacete para melhorar a respiração da vítima. E letra D, limpar o ferimento com antisséptico em pó. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Alguns segundos aí para vocês avaliarem. E vejamos aí então, um motoqueiro apresenta um ferimento na região do peito após sofrer uma queda acidental de sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é comprimir o ferimento com gás ou pano limpo, utilizando, se possível, luvas de proteção, ok? Então quem escolheu a letra A como correta acertou a questão. E não se esqueçam, pessoal, em questões de primeiros socorros, vocês nunca devem movimentar a vítima e nunca devem retirar o capacete. E outra coisa, passar algum tipo de produto, seja para limpar o ferimento ou para lavar o ferimento, vocês também irão considerar como armadilha. E aproveitando também, pessoal, tomem muito cuidado com alternativas que dizem para oferecer algum tipo de analgésico ou remédio à vítima, beleza? Então, pessoal, anote aí essas dicas para vocês não virem esquecer e vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 21 diz o seguinte: a visibilidade do condutor é influenciada pela via principalmente. Letra A, pelas mudanças de direção aclives e declives. Letra B, pelo número de faixas de trânsito. Letra C, pelos pedestres ao longo do percurso. E letra D, pela presença de passeio. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Uns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá, pessoal. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente pelas mudanças de direção aclives e declives, beleza? Então, resposta certa, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Agora, questão de número 22, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerada. Letra A, uma infração gravíssima, terá multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Letra B, uma infração gravíssima, terá uma multa 5 vezes, ou seja, uma multa multiplicada 5 vezes. Letra C, uma infração grave, punida com multa e recolhimento da CNH. E letra D, uma infração média, punida com multa e retenção do veículo. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Alguns segundos para vocês fazerem a breve análise de vocês. E vamos lá então, dirigir ameaçando os pedestres. Olha a palavra-chave da questão.
ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Será considerada, sabendo disso, pessoal, que está ameaçando os pedestres, a infração será grave ou gravíssima, beleza? E vamos lá então, pessoal, a resposta certa aí é a letra A. Uma infração gravíssima terá multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH, ok? Então a resposta certa aí é a letra A, beleza? Então uma dicasinha básica que eu deixo aí para vocês sobre infrações de trânsito, se vai ser grave, gravíssima, média ou leve, é só para vocês terem uma ideia, beleza? Então vejam só, quando se coloca em risco a vida de uma pessoa, a infração será grave ou gravíssima. Se não coloca em risco a vida de uma pessoa, a infração será leve ou média, ok? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 23. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB. Letra A, como estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, estacionamento. Letra C, infração em qualquer hipótese. E letra D, parada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos ver se vocês acertam essa questão. E vamos lá então, a imobilização de um veículo numa via para uma operação de quê, pessoal? De carga e descarga de mercadorias. É considerada pelo CTB como estacionamento, beleza? Então guardem, memorizem isso aí. Então falou operação de carga e descarga é considerada como estacionamento de acordo com o CTB, beleza? Então quem escolheu a letra B como correta acertou a questão. Vamos lá seguindo então a nossa próxima pergunta. Questão de número 24. Para se alterar uma categoria, deve-se obedecer à seguinte ordem. Prestem bastante atenção. Letra A. Categoria E, ser habilitado no mínimo a 2 anos na categoria B. Letra B. Categoria C, ser habilitado no mínimo a 1 ano na categoria B. Letra C. Categoria D, ser habilitado no mínimo a 2 anos na categoria C. E letra D. Categoria B, ser habilitado no mínimo a 1 ano na categoria A. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Daí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, vejamos se vocês fizeram a escolha correta. Para se alterar uma categoria, deve-se obedecer à seguinte ordem. Resposta certa é a letra B de bola, pessoal. Categoria C, ser habilitado no mínimo a 1 ano na categoria B, beleza? Então, quem escolheu a letra B de bola como correta, acertou a questão. Vamos lá seguindo então a nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 25. Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve: letra A, parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. Letra B, avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos no sentido oposto. Letra C, acatar a indicação do agente e avançar. E letra D, avançar, mas buzinando
para advertir os demais usuários da via. Qual será a resposta correta da nossa questão? Alguns segundos aí para vocês analisarem. Observem bem. Vejamos aí se vocês fizeram a escolha correta. Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve o quê? Resposta certa é a letra C de casa. Acatar a indicação do agente e avançar, beleza? Então, quem escolheu a letra C de casa como correta, acertou a questão. Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 26. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Vamos lá, letra A. Se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra B. Procurar um local adequado sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra C. Aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. E letra D. Reduzir a marcha e acender as luzes de seu veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, vejamos aí se vocês fizeram a escolha correta. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer é o quê? Aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Então, a resposta certa aí é a letra C de casa, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 27. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra B. Somente socorrer se estiver acompanhado por alguém. Letra C. Socorrer somente durante o dia. E letra D. Somente socorrer quando não houver sangramento. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Então, a resposta certa aí é a letra A, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão. Questão de número 28. O capacete adequado deve conter o selo letra A do CONTRAN, letra B do INMETRO, letra C do DENATRAN e letra D do CIRETRAN. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, o capacete adequado deve conter o selo do INMETRO, turma. Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Agora, questão de número 29. A faixa destinada para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é: letra A do centro, letra B a sinalizada com linhas amarelas, letra C da esquerda e letra D da direita ou mais à direita. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, observem bem. Vejamos aí então, pessoal, a faixa destinada para se fazer ultrapassagem, olha a palavra-chave da questão, e circular em maior velocidade é, resposta certa é a letra C de casa, é a faixa da esquerda, beleza? Guardem e memorizem isso aí e não se esqueçam, ok? Então, quem escolheu a letra C de casa como correta,
Acertou a questão. Questão de número 30. A finalidade do sistema de iluminação é: letra A, manter a estabilidade do veículo. Letra B, garantir a eficiência da frenagem do veículo. Letra C, possibilitar a dirigibilidade e manutenção do veículo. E letra D, ser visto pelos demais usuários da via. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí, a finalidade do sistema de iluminação é para o quê? Ser visto pelos demais usuários da via, beleza? Então a resposta certa aí é a letra D de dado. Vamos na nossa próxima questão. Questão de número 31. A manobra de marcha a ré não deve ser executada em letra A, velocidade reduzida. Letra B, esquinas. Letra C, pequenas distâncias. E letra D, estacionamentos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, a manobra de marcha a ré não deve ser executada em esquinas, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola como correta acertou a questão. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 32, pessoal, diz o seguinte: para evitar situações de perigo causadas por hidroplanagem ou aquaplanagem, deve o motorista, letra A, reduzir a velocidade usando os freios antes de entrar na região empoçada. Letra B, desviar da área com água empoçada. Letra C, acelerar para evitar que os pneus fiquem cobertos pela água. E letra D, utilizar os freios após entrar na área com água empoçada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, para evitar situações de perigo causadas por hidroplanagem ou aquaplanagem, deve o motorista fazer o quê? Reduzir a velocidade usando os freios antes de entrar na região empoçada, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 33, prestem bastante atenção. Quando não estiverem sinalizadas as velocidades máximas permitidas nas vias coletoras, locais e arteriais são, respectivamente, letra A, 40 km por hora, 30 km por hora e 60 km por hora. Letra B, 80 km por hora, 30 km por hora e 60 km por hora. Letra C, 60 km por hora, 40 km por hora e 70 km por hora. E letra D, 50 km por hora, 20 km por hora e 90 km por hora. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem, prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. Quando não estiverem sinalizadas as velocidades máximas permitidas nas vias coletoras, locais e arteriais, são, respectivamente, resposta certa é letra A. Vias coletoras, velocidade máxima 40 km por hora. Via local, 30 km por hora, velocidade máxima. E vias arteriais, velocidade máxima de 60 km por hora, beleza? Então quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão.
Agora a questão de número 34, a placa A26A significa, vejam a imagem da placa, letra A, travessia de pedestres, letra B, sentido único, letra C, passagem obrigatória e letra D, sentido duplo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem, vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá então, a placa A26A significa o quê? Sentido único. Então quem escolheu a letra B de bola como correta, meus parabéns, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Agora a questão de número 35 é desaconselhável o uso de ponto morto com o veículo em movimento, pois ocorre: letra A, aumento no consumo de combustível. Letra B, diminuição na lubrificação da caixa de câmbio. Letra C, ocorre a diminuição no consumo de combustível. E letra D, desgaste no conjunto de embreagem. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, é desaconselhável o uso de ponto morto com o veículo em movimento, pois ocorre o quê? A diminuição na lubrificação da caixa de câmbio, beleza? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, acertou a questão. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 36, pessoal, diz o seguinte: um dos cuidados para manter uma boa manutenção e prolongar a vida útil do motor é: letra A, afinar o óleo com querosene. Letra B, lavar o cárter antes de trocar o óleo. Letra C, verificar o nível do óleo lubrificante e trocá-lo periodicamente. E letra D, colocar aditivos para o motor ter mais força. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta. E vamos lá. Um dos cuidados para manter uma boa manutenção e prolongar a vida útil do motor é verificar o nível do óleo lubrificante e trocá-lo periodicamente, ok? Então, a resposta certa aí é a nossa letra C de casa. Vamos lá agora a nossa próxima questão. Agora vamos seguindo com a nossa questão de número 37. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas. Letra A, de luz e tempo. Letra B, de trânsito e estrada. Letra C, de tempo e trânsito. E letra D, de luz e trânsito. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí se vocês acertaram. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, ou seja, na ordem como está apresentada aí na questão, são condições adversas de luz relacionado ao ofuscamento, ok? E tempo relacionado à chuva. Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa questão de número 38. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se, letra A, utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Letra B, utilizar o passeio desmontado e empurrando a bicicleta. Letra C, utilizar o meio da faixa adjacente à direita e redobrar a atenção. E a letra D, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem.
Mais alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se o que, pessoal? Utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção, beleza? Então, resposta certa aí é a letra A. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 39 diz o seguinte: o ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor de veículo motorizado deve, letra A, aguardar o final da travessia. Letra B, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra C, buzinar para o ciclista. E letra D, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, o ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor de veículo motorizado deve o que, pessoal? Aguardar o final da travessia, beleza? Então, resposta certa aí é a letra A, beleza? Pessoal, tomem bastante cuidado com a alternativa que diz para buzinar em relação ao ciclista. Em modo geral, pode ser ao pedestre, gestante, idoso e até mesmo a crianças, beleza? Então, falou para buzinar para alguma pessoa, considere como armadilha, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 40, pela sequência, identifique as sinalizações ao lado. Vejam a placa de número 1 e a placa de número 2 e vamos lá. Letra A diz que a placa de número 1 é ponte estreita e a placa de número 2 altura limitada. Letra B diz que a placa de número 1 pista estreita e a segunda placa altura máxima permitida. Letra C diz que a placa de número 1 é ponte estreita limitada e a placa de número 2, altura máxima permitida. E letra D, placa de número 1 diz que é ponte estreita e a segunda placa, altura máxima permitida. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejamos aí então, pessoal, se vocês acertaram. A resposta correta é placa de número 1, é ponte estreita, beleza? E a placa de número 2 é altura máxima permitida. Então, a resposta correta aí é a letra D de dado, beleza? Então é isso aí, pessoal, estamos chegando ao final das nossas 40 questões do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu quero saber de vocês, dessas 40 questões, quantas vocês conseguiram acertar. E nos diga também nos comentários de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? E para você que já está com a sua prova teórica marcada, desejo a você uma excelente prova e que você possa vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui e volto logo mais com vocês com mais questões da prova teórica do Detran aqui em nosso canal, beleza? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.